no Papo Diário, na nossa live aqui na parceria do Bairrista, do Grupo Bairrista com a RDC TV. Estou vendo na minha frente, na tela aqui do computador, Júnior Maicá, sempre gripado, espirrando que nem um animal, Kleber Grabowska e Fabiano Baldasso de camiseta para mostrar as tatuagens. Deve ser isso, só pode ser isso. Mas é nesse ritmo que a gente está começando aqui o programa. E tudo bem com vocês, gurizada? Enfrentando bem a pandemia ou não? Tudo bem, gurizada. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde para todo mundo. Tamo aí. Benfica, deixa eu te explicar uma coisa. Esquentou pra caramba, Benfica. Tá quente neste momento. E as pessoas, especialmente as mais jovens, estão de camiseta de manga curta neste momento, como 3 participantes desse programa. Benfica. O errado é tu, Benfica. Eu só queria lembrar isso. Tá certo. Explica isso pro Kleber e pro Maicá também. Eu tenho direito à defesa porque esse cômodo aqui, a sala de jogos, ele é o cômodo mais gelado da casa. Eu não estou a fim de ligar ar-condicionado, então eu boto uma roupinha mais quente porque fica à sombra, né, durante essa parte do dia. Exato, tens a minha solidariedade. O Júnior não, o Júnior ele é pesteado por natureza. O meu problema são as alergias, né? A rinite, essas coisas assim. Isso me incomoda muito. Meu Deus, eu não tinha visto a imagem do Júnior Maicá ainda. O Maicá tá um astronauta, mas vem cá, quando chegar o inverno, vai fazer o quê, cara? Eu acho que eu exagerei um pouquinho na roupa, né? Não, é que tava frio. Meu apartamento é frio, cara. Meu apartamento é gelado. Eu sempre me surpreendo na rua. Eu saí com uma blusa mais pesada hoje. Inclusive, tô pensando em tirá-la. Baldasso lembrando, Kleber, o nosso José Aldo Pinheiro. Eu enfrento o inverno. Inclusive, tomo banho frio, banho gelado no inverno. Depois para no hospital com pneumonia. Falando em José Aldo, deixa eu fazer uma perguntinha típica de José Aldo para o Fabiano. Ô Baldasso, qual é o futuro do Potker no Internacional? Esse cara tem possibilidade de ser envolvido em algum negócio ou, por enquanto, é só desejo do clube? O Potker tem 26 anos. Ele ainda tem valor de mercado. Ele é um jogador que, embora no Internacional não tenha estabelecido uma sequência positiva nos últimos tempos, é um jogador valorizado no mercado. É um jogador que, se chegar uma proposta, ele será vendido. Mas não existe, neste momento, uma proposta. Mas, em defesa do Potker, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando no Internacional, desde que ele chegou em 2017, ele teve sequência sem lesão, ele deu uma resposta adequada. O Potker que não dá resposta é aquele que joga 2 jogos para 1, joga 3 para 2, joga 1, por exemplo, no ano passado. Tanto que, neste ano, o Inter abre o ano e coloca o Potker num lugar diferente de todo mundo. O Potker fez uma semana a mais de pré-temporada que o restante do grupo para que ele tivesse uma proteção muscular maior para não passar por isso de novo. Outra, a solução de explosão que o Potker tem como atacante, nenhum outro jogador do grupo do Inter tem. É uma alternativa de jogo que só o Potker pode dar. Eu não acho o Potker desprezível, embora eu reconheça que, se chegar uma proposta, ele deva ser vendido. Júnior Maicá, diga, Kleber. Dá para dizer que o Potker está batendo um recorde, mais de 2 meses sem se lesionar. Impressionante. Verdade. É um azarado também, né? Eu também não acho Júnior o Potker... Oi, fala, Silvio. Júnior Maicá, dê, por favor, uma notícia do Grêmio que não seja fake news. Uma notícia do Grêmio que não seja fake news? Sim, porque senão tu vai ter que responder por isso aí, meu velho. Mas tem alguém fazendo isso? O bicho tá pegando. Tem sim. Tem sim. Ou seja, Maicá, cada vez que tu disser que o Grêmio é campeão do mundo, tu pode, a partir de agora, sofrer consequências muito fortes. Tu viu, Baldasso, que ontem o William Bonner te mandou um recado, né? Quando tu fala isso aí que o Grêmio não tem mundial, né? Explicando no Jornal Nacional, falando que a Terra é redonda, tu viu, né? Tem alguém, enfim. Cara, o William Bonner foi genial ontem. Eu sempre achei, Benfica, que o jornalismo ele tem que ter um pouco de teatro também. Ele tem, especialmente o jornalismo em vídeo, ele tem que ter um gestual, ele tem que ter um pouco de atuação. Tu tem que vestir um personagem. O que o William Bonner fez ontem foi de uma expressão corporal que deu um recado muito maior do que ele propriamente estava dizendo. Quando ele termina aquele vídeo, quem não viu ainda, procure na internet. Quando ele termina o vídeo dizendo de pessoas que... Aí ele faz o movimento com a mão, acham que o planeta Terra, e ele faz o movimento mostrando que o planeta Terra é redondo.
E aí ele termina, acho que o planeta Terra é plano. Aí ele faz aqui. Cara, foi genial de alguém genial como é o William Bonner. Não, e tu tem razão. O jornalismo precisa realmente de um pouco de teatro, de interpretação. Inclusive o próprio jornalismo de rádio também, de alguma forma, né? Até porque ele está sendo visto hoje através das transmissões em live. O que quer dizer, Maiká? Não, eu fiquei surpreso com essa informação do Baldasso, que ele acha que o jornalista tem que ser um pouco teatral. Ele é um cara tão contido nas suas expressões, né? Ele tão nada teatral, né? Fiquei surpreso com essa informação. Aliás, ô Silvio, antes de dar uma notícia ruim do Grêmio, que é perda de sócios e aumento de prejuízo por causa da parada da pandemia, ontem eu parei para assistir, já que nós estamos falando aí de generalidades, parei para assistir a entrevista do Bial com o William Bonner, né? E o William Bonner é um cara que ele tá, pelo que eu senti dele nessa entrevista, ele tá de saco cheio, né? Ele reclamou, dentre outras coisas, que ele teve que passar praticamente 2 anos indo de carro para São Paulo, porque o pai dele adoeceu, depois faleceu, e a mãe dele adoeceu e faleceu praticamente um atrás do outro, né, seguido, assim, logo após que o pai dele ficou um tempo doente e veio a falecer. A mãe dele, logo em seguida, teve um diagnóstico ruim e acabou, né, falecendo. Então, ele emendou, né, esse período difícil, e ele disse que por causa da maneira como as eleições aqui no Brasil estavam exacerbadas, ele já não conseguia mais pegar avião, né? Muito focado, enfim. Ele como se autodefiniu o rosto do jornalismo da Globo, né? Porque é o rosto do Jornal Nacional. E ele fez esse trajeto de carro durante um bom tempo. A última reclamação dele agora foi que pegaram os dados do filho dele e inscreveram ele no auxílio emergencial dos R$600 que o governo está dando na pandemia. Abriram um monte de empresas no nome do filho dele, porque o filho dele se envolveu num acidente de carro e um dos policiais envolvidos fotografou a carteira de motorista dele e divulgou na internet. E o Bonner reclamou muito disso, que de uma maneira sentida, o Bonner tá magoado, tá machucado, sabe? Ele tá ele parece ser um cara a ponto de explodir, mas não de raiva, de mágoa, né? Só que eu queria dizer o seguinte, Silvio, eu recomendo todo mundo, a entrevista tá disponível no Globoplay, né? Aliás, o programa do Bial tá muito bom nessa época, porque o Bial parou com aquele tentar ser o Jô Soares, com música, com aquelas coisas, e tá fazendo uma coisa que ele faz muito bem, que é bater papo direto com a pessoa, né? Enfim, só que eu queria dizer o seguinte, o William Bonner, assim, já que nós estamos falando da espetacularização da imprensa, dessa teatralidade da imprensa, né? O William Bonner, quando ele, naquelas entrevistas, clássicas entrevistas, mas as maiores audiências da Globo, durante as eleições, onde eles recebem os candidatos presidenciais para conversar, né? No estúdio do Jornal Nacional, o Bolsonaro foi lá e passou toda a entrevista dele mentindo, né? Ele mentiu que teve uma convenção sobre masturbação infantil, ele levou um kit gay que era falso, e o William Bonner e a companheira dele e o pessoal do Jornal Nacional não interrompeu. Deixou aquilo acontecer, né? E eu acho, Silvio, sinceramente, que o caos que a gente vive hoje tem uma parcela muito grande da imprensa. Acho que a imprensa, os grandes jornais e telejornais do Brasil foram muito coniventes com o que o Bolsonaro fez durante a eleição, porque o que a gente viu ontem sobre o mandado de busca e apreensão em cima das fake news era algo já sabido e tido por todo mundo, né? E eu acho que aconteceu, acho que faltou muito isso. Acho que, por isso que eu citei aquela entrevista do Daniel Scola semana passada com o Osmar Terra. Eu acho que a pessoa tem uma opinião divergente, ela tem total direito de expor ela. No momento que ela passa a mentir, ela tem que ser interrompida. E foi o que aconteceu na eleição. Então, e o que o Bonner está sofrendo hoje, essa perseguição ao filho dele, ele disse na entrevista que foi um case montado, que foi um dossiê montado, que quando a notícia saiu já estava tudo pronto por alguém que queria prejudicá-lo, né? E está muito claro que isso parece ser muito político, ele não quis entrar nisso, mas para quem está de fora fica muito claro que é uma perseguição política ao William Bonner. Ele está sentindo na pele o que o eleitor sofreu, né? O que a população sofreu durante a eleição.
Então fica uma grande reflexão de tudo isso. Eu acho que essa é uma entrevista muito boa, já que a gente está falando sobre... Abriu essa porta aí para falar de um assunto tão polêmico. É uma entrevista muito legal. Eu queria recomendar a todo mundo para assistir aí o Conversa com o Bial, com o William Bonner. O William Bonner é um cara que está muito ressentido, muito magoado, mas ele está sofrendo na pele o que a gente vem sofrendo há um bom tempo, né? Essas campanhas de perseguição, desconstrução de imagem, de mentiras, espalhar mentiras por WhatsApp, financiamento de empresas que hoje cobram que o comércio esteja aberto para faturar, né? Porque botaram muito dinheiro numa campanha. Fica aí uma reflexão grande sobre isso, né? Enfim, não sei. Quis botar esse assunto na roda. Recomendo o filme Cria Cuervos, tá? E o William Bonner, ele, de alguma forma, ele está se reinventando nesses últimos tempos como jornalista, num espaço que é muito tradicional e que é muito conservador, que é o Jornal Nacional, né? Que existe desde 1969, exatamente com esse formato, assim, o formato conservador, tradicional, de apenas dar a notícia e não ter a possibilidade, inclusive, de alguma interpretação, como o Bonner mostrou ontem e como o Baldasso estava ressaltando há pouco. Eu sempre imaginei, e até vendo outros jornais, telejornais, que o Jornal Nacional, talvez a gente possa ver isso mais adiante, ofereça ao apresentador a chance de um determinado comentário, de uma determinada opinião, depois que entra a matéria chamada, ou pelo Bonner ou pela Renata Vasconcelos. Mas isso não é possível. O Jornal Nacional, insisto, ele é tradicionalmente muito conservador. Ele existe há 69, há 51 anos, quando começou lá com o Hilton Gomes e o Cid Moreira, e se mantém, de certa forma, até isso. Mas dentro desse conservadorismo, na medida do possível, o Bonner vai se reinventando. E o que ele fez quando deu a notícia ontem das fake news, citando exatamente um dos que era acusado, foi exatamente isso. Ele procurou também, com os seus gestos, avançar um pouquinho e não apenas dar a interpretação, para que as pessoas que estão assistindo não fiquem apenas com a informação, mas que possam também, na medida do possível, avançar na sua própria interpretação. Então, quando isso é possível, quando chega o momento da eleição em que entrevistas, como referiu o Maicá, são realizadas no Jornal Nacional, ali o Bonner tem a chance de avançar um pouquinho, de se reinventar, porque o jornalismo, na minha opinião, ele precisa ser necessariamente, de quando em vez, reinventado. Eu acho que nós estamos vivendo uma revolução no jornalismo brasileiro e muito por conta do que vem acontecendo no Jornal Nacional. Tu citas muito bem, tu faz uma recuperação histórica importante de um Jornal Nacional que começa em 69 e até o início dos anos 90 era um jornal nacional em que existia a figura de um locutor com uma voz belíssima que informava o país inteiro às 8 horas da noite de tudo que estava acontecendo. O Cid Moreira é o maior exemplo disso. Só que o Cid Moreira, com todo o respeito que me merece, era um dois de paus. O Cid Moreira não tinha opinião para nada. Era só uma voz bonita transferindo ao público a informação que ele lia num teleprompter. O William Bonner aparece e se torna, além de um locutor qualificado, o editor do Jornal Nacional. Ele pensa o Jornal Nacional. Esse foi o início do processo. Mas a parte mais significativa, e eu sempre briguei muito por isso, é que os veículos de comunicação e os grandes programas informativos tenham uma linha editorial clara. Nos Estados Unidos é assim há muito tempo. O jornal este é democrata, o jornal este é republicano, e eles deixam muito claro. E eu acho que o Jornal Nacional, pela primeira vez em sua história, está assumindo uma linha editorial clara. O Jornal Nacional está dizendo ao público o seguinte: nós vamos aqui informar tudo que tem que ser informado, mas a nossa posição é: este presidente está louco da cabeça. Esse presidente está fazendo um desserviço. Esta é a posição editorial do Jornal Nacional. Agora sim, vamos informar tudo que nós temos que informar. Eu acho isso valiosíssimo o que o William Bonner está fazendo nesse momento. Eu concordo contigo, Baldasso. Eu até nem, na minha opinião, assim, eu nem sei se, enfim, nem cobro um posicionamento, entendeu? Porque a notícia vai estar sempre do lado da verdade. O que eu acho que faltou, principalmente na eleição, e que ainda falta, por exemplo, quando o William Bonner faz uma ironia que nem ontem, com a mão, dizendo a Terra é redonda, foi uma ironia, foi um deboche, enfim.
Só que aquilo ali é uma coisa, é uma ironia muito fina, que nem todo mundo percebe, entendeu? Eu acho que falta um combate, um combate agressivo à fake news, à notícia falsa, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de ironia serve muito pra gente, né, que graças a Deus somos esclarecidos, enfim, lemos alguma coisa, estudamos alguma coisa. O Jornal Nacional talvez seja uma das maiores audiências da Globo, né? Mas isso não era feito antes, Maicá. Ok. Não era feito antes. Ok, concordo. A notícia só era dada de forma linear. Sim. Tá? Só se dá a informação. E hoje já existe a possibilidade de avançar um pouquinho, até em gestos, e daqui a pouco a gente vai chegar no ponto em que opinião possam ser dadas. Inclusive opinião que contrariam aquilo que a gente pensa. Claro, porque também claro que sim. Nós não podemos achar que o jornalismo só está certo Silvio, se agradar a nós. Não, mas Silvio, eu não tô me referindo à opinião, entendeu? Eu assim, ó... Não, é que eu cobro. Ok, não, tranquilo. O meu ponto é que no momento que o Bonner faz uma ironia, alguma coisa assim, é uma coisa muito elitizada, muito fechada. Eu acho que falta, principalmente nos veículos de massa, nos telejornais, né, nos telejornais de TV aberta, faltou um combate à mentira. Tu entendeu? Eu acho que o que ele fez ontem foi muito legal, uma ironia, né? Mas ela é muito sutil. Poucas pessoas percebem aquilo. Entendeu? Enquanto o WhatsApp, as redes sociais, tem uma distribuição em massa. Que só tá tendo um combate devido só tá tendo um combate, Baldasso, devido a movimentos como o Sleep Giants, por exemplo, que estão boicotando os AdSense de sites de fake news. Tu entendeu? O Jornal Nacional, eu acho legal o Bonner ter uma ironia, mas o Jornal Nacional falhou enquanto veículo, principalmente durante a eleição. Entendeu? Tá, e hoje nós estamos... Sobre fake news, que esse é o grande problema. E eu não sei se ela é controlável. A gente tem que entender uma forma de ir na fonte disso tudo. Eu costumo dizer o seguinte, a figura mais influente do Brasil hoje é o tio Serjão. Sabe quem é o tio Serjão? O tio Serjão é aquele teu tio gordo que está no grupo da família no WhatsApp, espalhando fake news o dia inteiro, repostando notícias falsas. Eu sou capaz de garantir para vocês que grande parte do povo brasileiro acha que o filho do William Bonner, milionário, pediu auxílio para o governo. Até hoje acha. Eu garanto para vocês. Porque claro. O que se espalha... as figuras de WhatsApp e a maneira como... Nós temos um movimento histórico que aconteceu há 2 anos, que foi o senhor Mark Zuckerberg, percebendo que o Donald Trump foi eleito tendo como base uma indústria de fake news. O senhor Mark Zuckerberg, aliás, isso ferrou o Bairrista, ferrou o Baldasso, ferrou todo mundo que tinha página no Facebook. Ele tirou o alcance orgânico das páginas do Facebook. E isto fez com que não se propagasse de forma tão fácil qualquer notícia ali postada. O senhor Mark Zuckerberg mudou o Facebook para que ele se tornasse uma coisa do amigo conversando com amigo, e não mais de páginas sendo super influentes em espalhar notícias. Repito, esse movimento foi revolucionário, foi o primeiro grande movimento de redes sociais para isso. Só que eu quero que o poder público se envolva com isso. O poder público tem que ir na fonte, porque o tio Serjão, quando ele põe um link no WhatsApp falando que o filho do William Bonner pegou auxílio emergencial, esse link alguém escreveu em algum lugar, e é ali na fonte que tem que ser penalizado e criminalizado. Que foi o que aconteceu ontem, né? Foi o que aconteceu ontem, através Maicá, deixa eu só ouvir o Kleber também a respeito desse assunto, para que depois a gente possa avançar com outros assuntos aqui no programa. Diga, Kleber. Eu acho, Silvio, que a Globo, no seu jornalismo, ela demorou muito tempo para mudar o formato, e agora está mudando o conteúdo. Isso que o William Bonner, esse protagonismo que o William Bonner está talvez recebendo agora, ele tem alguns aspectos aí que é interessante a gente discutir, porque esse tipo de jornalismo com âncora, né, com opinião, né, com um posicionamento, a gente via com o Joamir Betting na Bandeirantes, né, que durante muito tempo foi a cara da Bandeirantes, um jornalismo de qualidade na Bandeirantes naquela época. Depois, como é que é aquele do SBT que eu me esqueci o nome? Que é um absurdo, como é que é? Boris Casoy?
o Boris Casoy. O Boechat era o cara mais coerente, mais forte da imprensa nos últimos tempos. E tem um negócio, o jornalismo da Globo ele sempre foi um jornalismo adesista. A Globo nasce, né, com o apoio do governo militar. O Jornal Nacional nasce para ser um porta-voz, uma espécie de voz do Brasil da TV. Né? E tem muita qualidade o jornalismo da Globo, mas editorialmente é um jornalismo comprometido. Né? Sempre foi um jornalismo adesista. Agora ele está do outro lado, né? Agora está sendo a vidraça, né? E talvez isso mude um pouco a forma de fazer jornalismo na Globo. Acho muito interessante, mesmo que seja sofrido, né, esse nosso momento, né, eu acho que serve pelo menos para a gente pensar e repensar o que está sendo feito. Perfeito. E tem a questão dos poderes aí. E eu acho que, nesse momento, o que o Supremo está fazendo, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, combatendo as fake news, denunciando, vai ter gente que vai acabar na cadeia aí, tem gente chorando já em função disso aí, está certo o Supremo Tribunal Federal. Eu só acho o seguinte, certo, mas atrasado, porque ele agiu também no momento em que as fake news se voltaram contra o Supremo. E as fake news já vêm lá de trás. Por que já não houve esse movimento lá atrás do Supremo Tribunal Federal, que agora, nesse momento, na minha opinião, está certo? Este foi o erro. Quando as fake news se voltaram contra o Supremo, aí o Supremo começou a se movimentar. E aí a gente consegue ouvir coisas, estilo, pessoas de bem tiveram suas casas, pessoas de bem tiveram suas casas, de algum modo, isso foi dito com outras palavras, pessoas de bem tiveram suas casas invadidas por policiais federais. Como assim, pessoas de bem? O Roberto Jefferson, que foi preso por corrupção lá na primeira... Mensalão? No Mensalão? Como assim, pessoa de bem? Ora, bota o Silvio Benfica e o Roberto Jefferson, me desculpe, a pessoa de bem sou eu, como são vocês, não o Roberto Jefferson. E que não defendo o Roberto Jefferson como pessoa de bem, porque se existe uma coisa que ele não é, e que ele quer, e que inclusive quer a destituição de todos os membros do Supremo Tribunal Federal, é pessoa de bem. Este não. Me dê outro exemplo daqui a pouco. Mas, enfim, Maiká, nós estamos nos movimentando nesse terreno e nesse mundo e, felizmente, a gente está, por enquanto, podendo acompanhar, ver e se manifestar sobre tudo isso aí. Por enquanto, nós estamos tendo essa chance. É um assunto polêmico, né, Silvio? Porque no momento em que, por uma série de fatores, a verdade começa a ser manipulada, fica tudo muito arriscado, né? A população entra em risco. E eu acho, sinceramente, que nós já estamos num processo político, numa guerra política, né? Acho que foi deflagrada nos bastidores, a gente está começando a tomar ciência disso. Num dia a gente tem ações contra governadores, no outro dia a gente tem a ação contra propagadores e financiadores de fake news. Tem algo acontecendo nos bastidores e, enquanto isso, o que é mais preocupante, mais de 1.000 mortos por dia por Covid, nós estamos sem ministro da Saúde, né? Nós estamos com um militar no Ministério da Saúde interinamente, que acho que vai ser efetivado. Nós tivemos 2 demissões de ministro da Saúde em 40 dias. O desmonte do Ministério da Saúde no início da pandemia, que vinha trabalhando bem, até o ponto que chegamos agora, nós estamos com um número imenso de infectados, nós não estamos testando, né? O número de gente infectada e morta, infelizmente, é muito maior do que se tem oficialmente. É tudo muito preocupante, que a saúde, que inclusive quem está muito preocupado, assim como nós aqui, com a retomada das atividades, do comércio, a gente precisa voltar a viver, precisa voltar a faturar, tá difícil para todo mundo. Quanto mais a pandemia se esticar, mais tempo nós vamos ter que ficar em quarentena, mais tempo nós vamos ter que ficar tomando esse cuidado, as coisas não serão abertas. Então, tá tudo muito estranho no Brasil, um momento muito, muito inseguro do Brasil, de muita instabilidade. O Brasil não consegue ter uma sequência de paz entre os poderes, né? A democracia no Brasil sempre, de alguma maneira, abalada.
ameaçada. Então, muito difícil o momento que a gente está vivendo. E eu acho, sinceramente, que começou uma guerra de bastidores, uma guerra política, que era tudo que a gente não precisava agora. O que a gente precisava agora era de foco na saúde e atenção para resolver logo a pandemia. Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Na RDC TV, você também confere nos canais, evidentemente, 24 e 524 da NET, claro, e nas plataformas digitais do Bairrista, da RDC TV. Já quero avançar com o Maicá, porque ele deu uma manchete de Grêmio aí, quero mais algum detalhe a respeito desse assunto. O que ia dizer, Baldassio? Não, justamente por isso. Eu quero começar falando do Inter em relação a isso. Pode ser? Pode ser, e depois o Maicá vem com o Grêmio. Vamos lá. Quadro social do Internacional. As pessoas constantemente me perguntam o seguinte: quantos sócios o Inter tem? Quantos sócios o Inter perdeu? Não tem como fazer esse cálculo no Inter, porque o método do Inter para estabelecer o seu número no quadro social ele é diferente, Benfica. Eu vou tentar explicar para quem está nos assistindo. O Internacional, ele mantém como sócio aquele que está até 12 meses sem pagar, até um ano. Então, o número de sócios do Inter não diminuiu. O que aconteceu agora, e esta tem que ser a base para a gente analisar o prejuízo, é que muita gente deixou de pagar. O que nós temos para avaliar a perda do Internacional no quadro social, nós temos que analisar uma coisa: a inadimplência. E aí eu vou trazer os números para vocês. O Inter, que tem lá 120 mil sócios, tinha historicamente uma inadimplência de 17%, 18%. No final do ano passado, o Inter chegou a um número que comemorou muito. A inadimplência estava só em 12%, final de 2019. Neste momento, já computados 2 meses de parada, a inadimplência do quadro social do Internacional está chegando a 30%. Ou seja, quase 1/3 dos sócios do Internacional não estão pagando. Ou seja, a cada 3 sócios do Inter, está chegando a isso, 1 não paga. É um número já bastante preocupante. Esse é preocupante. E era sobre isso também que tu ias falar do Grêmio, não era, Maicá? Era, Silvio. A notícia o Carlos Amodeu, né, o diretor executivo do Grêmio, disse que o prejuízo em receitas do Grêmio subiu de 20 para 30 milhões de reais. E o clube perdeu cerca de 15% dos seus sócios no mês de abril. Então, o plano de contingência do Grêmio foi ampliado, deve durar até o final de setembro, aquela renegociação de salários, né, e tudo mais. 10 milhões a mais de prejuízo e 15% a menos de sócios, né, no quadro social. Preocupante tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que tem uma série de fatores, né? Primeiro, claro, tem uma crise econômica, né, Silvio, muito grave acontecendo. A receita de todo mundo baixou. E aí chega uma hora que tu tem que priorizar, ou é a tua família, ou é né, os teus itens de maior necessidade, água, luz, internet, aluguel, o financiamento da casa, do carro, enfim. E acaba que o futebol acaba ficando em segundo plano. E eu acho também, né, a minha opinião, já dei aqui para vocês, eu acho que os nossos clubes, no quesito marketing, né, deixam muito a desejar há um bom tempo. E nesse período de pandemia, muito mais, né? Achei os nossos clubes muito parados, com poucas ideias, poucas alternativas. O Grêmio acabou lançando um uniforme durante a pandemia, fez apenas um vídeo lá de divulgação do uniforme, enfim. Não vi muita coisa no Grêmio e no Inter também. Nem vou manter aqui no nosso estado, né, Silvio? Vou falar de uma maneira geral. Um dos poucos clubes que eu vi, que aliás está na vanguarda nesse quesito, é o Bahia. Né? O Bahia fez diversas ações, desde venda antecipada de bebidas no entorno da Fonte Nova, para quando o futebol retornar, as pessoas terem como comprar e ajudar as pessoas que vendem cerveja ao estádio. Vendeu ingresso para a final de 88, para a transmissão da final de 88, um ingresso virtual com a renda destinada a ajudar as pessoas, enfim. E não só isso, né? Esse endomarketing, digamos assim, esse marketing bom que o Bahia faz das causas, mas também revertendo em ações pro clube, né? Grêmio e Inter não fizeram nada, simplesmente. Então, os nossos clubes jogam com o fanatismo do torcedor, né? Hoje o sócio ele tem uma vantagem, que é entrar no estádio ou ter a prioridade de comprar o ingresso. E eu acho isso muito pouco, ainda mais para clubes, né? Vou tratar como empresas
que tem 8, 9 milhões, 6, 7 milhões de fãs, né? De torcedores, de assíduos, de espectadores. Faltou alguma coisa também. É claro que a crise é muito forte, mas acho que os clubes poderiam ter amenizado esse número de alguma maneira. Olha, Kleber, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que esse ano, nesse aspecto financeiro, está praticamente perdido pelos clubes. E olha que a gente está falando de grandes clubes, hein? Tu imagina se os grandes clubes, que são como grandes empresas, têm a possibilidade, a estrutura para enfrentar isso, mesmo perdendo muitos recursos, perdendo muito dinheiro. Imagina os pequenos clubes. Se para os grandes clubes, Kleber, o ano já está quase perdido, imagina os pequenos espalhados por esse Brasil inteiro, hein? E tem um detalhe, né? Eu estava vendo ontem uma declaração do diretor de desenvolvimento da Conmebol dizendo que é bem possível que a Libertadores e a Sul-Americana voltem a partir de setembro e que ele não vê problema nenhum em estender o calendário 2020 para 2021. E tem um problema, eu acho que a gente não pode estrangular 2021, acho que tem que ter um planejamento a médio prazo, em termos de calendário, para resolver as coisas lá em 2022, senão vai ser uma correria, não vai dar certo, né? Vai ter um esgotamento, os atletas que estão, por enquanto, só treinando vão ser submetidos a uma carga muito grande. E eu acho que esse planejamento 2020, 2021, 2022 tem que ser pensado também em termos de recuperação dos clubes, porque eu temo muito, principalmente aqui no nosso futebol, no interior, que 2021 seja um ano praticamente fantasma para o nosso futebol, porque os clubes já estão sentindo reflexo, dificilmente a gente vai ter uma recuperação dos clubes para o mínimo de sobrevivência em 2021 no futebol do interior. Então, acho que tem que começar a pensar uma reorganização financeira, estrutural dos clubes e do nosso calendário para a gente retomar a força do futebol. E tem outro aspecto, você estava falando aí da perda de receitas. O Flamengo perde o seu patrocinador master. O BS2, o Banco Bom Sucesso, anunciou hoje que não vai seguir bancando o Flamengo. Eu não sei qual é o valor mensal, mas é um suporte interessante. E o Flamengo tem uma despesa enorme. Eu acho que a gente não vai ter um mesmo Flamengo muito em breve com a força que ele mostrou na última temporada. Tem uma coisa que é importante também. Tem muita gente achando que assim que voltar ao futebol, como num passe de mágica, tudo volta ao normal. Tem algumas coisas irrecuperáveis, e eu vou citar duas delas. O futebol vai voltar sem público. E isso que eu vou dizer para vocês aqui é informação. Só vai se ter público, aglomeração em eventos, quando surgir uma vacina. Enquanto não tiver isso, não vai haver liberação para shows, para jogos de estádio, para qualquer aglomeração de pessoa que envolva milhares de pessoas não vai ser permitido enquanto não tiver vacina. Então, assim, o futebol vai voltar sem público e será sem público por bastante tempo, provavelmente. E só para vocês terem uma ideia, o Inter, que tem um quadro social gigante, que a grande parte das pessoas que vão ao jogo são sócias do clube e que pagam ou nada ou parte para ir no jogo, o Inter, mesmo assim, o Inter arrecadava R$1 milhão a cada grande jogo. Isso morreu por muito tempo. Outra, a grande parte da venda de produtos do Internacional se dava no evento jogo. As 40 mil, 50 mil pessoas que desde as 8 da manhã começavam a chegar no Beira-Rio para o grande jogo à noite, passavam o dia inteiro comprando camiseta na loja. Esse era o grosso da venda de produtos do clube. Então eu estou dando aqui duas receitas que estão mortas, irrecuperáveis por bastante tempo. Maiká, tu Diga, Silvio. Tu usasse um número, até falasse em fãs, eu acho que tu queria falar em torcedor de 8, 7 milhões? Sim. 8, 7 milhões há pouco tempo? Sim, por aí, não é? Tá. Grêmio e Inter estão nesse número, não estão? 8, 9 milhões? Tu estava te referindo ao Grêmio no Rio Grande do Sul, é isso? Agora é provocação, porque eu quero ver a reação do Baldasso. Não, de uma maneira geral. A gente sabe que o Grêmio tem mais torcida, né? Isso é comprovado estatisticamente. Mas é espalhado aí pelo Brasil, né? Brasil e mundo, né? Comprovado pelo tio Serjão do WhatsApp. Ó, esse é o problema, Baldasso. Esse é o problema da fake news. A gente não pode usar ela quando a gente quer. A gente tem que trabalhar com a verdade sempre. O senhor sabe que o Grêmio tem mais torcida.
Não sei, e tem pesquisas que mostram o Internacional com mais torcida. Isso aí é altamente subjetivo. O senhor não comece a espalhar fake news, porque esse programa é um exemplo no estado do Rio Grande do Sul. Mostre agora a pesquisa, por favor. Pera aí que eu vou fazer aqui, então. 8 milhões de torcedores cada um. Ah, empatou, Inter e Grêmio tem 8 milhões. Variação para cima. O Inter ganha um título, fica um pouco mais. O Grêmio ganha um título, fica um pouco mais. Variação. A única coisa que se tem é assim, ó. O Grêmio tem mais público, tem mais torcida. Eu estou falando do que é constante. O Grêmio tem mais torcida na Grande Porto Alegre e o Inter tem mais torcida no interior do estado. Isso é uma constante. Agora, a variação de um um pouquinho mais que o outro depende da fase. Ó, a notícia de setembro. Qual é a população do Rio Grande do Sul, hein? 11 milhões, né? 11 milhões, tá? Então, nós temos aí, se a gente pegar os 11 milhões, vai dar, se dividir, como diz o Baldasso, 5 milhões e meio de cada... 5 milhões e meio de torcedores do Grêmio, 5 milhões e meio de torcedores do Internacional. E aí eles vão buscar mais 2 milhões e meio espalhados pelo país, cada um deles, para chegar nos 8, é isso? É por aí, isso né? Aí. Oeste catarinense, oeste do Mato Grosso, oeste do Paraná, só tem Colorado e gremista. Ô, Silvio, eu tô com uma matéria aqui do Correio do Povo de setembro de 2019. Uma pesquisa do Datafolha. O Grêmio parece em quinto lugar no Brasil, com 4%. Né, dos torcedores geral, empatado com Vasco e Cruzeiro. O Inter aparece depois com 3% dos entrevistados. O Flamengo lidera o ranking com 20% da torcida nacional. Depois do Flamengo vem Corinthians com 14%, São Paulo com 8% e Palmeiras com 6%. Aí aparece Grêmio, Vasco e Cruzeiro com 4%. Aí a gente tem que ver se a gente acredita ou não no Datafolha, né, meu querido Baldasso? A próxima tu me traz uma pesquisa da 0 Hora, que mostra o Grêmio com mais torcida que o Inter. Pra fechar com chave de ouro, só falta tu fazer isso. Ah, o Datafolha é gremista agora. O Datafolha é do Sistema Azul. Óbvio, o Datafolha é. Mas tu tá dando pau na RBS, é isso, Baldasso? Mas não tô dando pau, eu tô simplesmente dizendo que a RBS é gremista, é o direito dela. Inclusive, Silvio Benfica, a pesquisa diz o seguinte, ó, o Grêmio tem a maior torcida no sul do país, 23%, 6 pontos à frente do Inter, 17%, um a mais que a margem de erro da pesquisa regionalizada. Fica com esse número aí, Baldasso, pra ti. Ô, Kleber Grabowska. Diga, Silvio. O Baldasso acho que ia completar esse assunto aí. O que é, Baldasso? Não, outra coisa, tem uma pesquisa que eu acho fantástica, tem uma revista aqui em Porto Alegre, que é da preferência, sabe, do tipo, se eu te apresentar os nomes tal e tal, qual dos dois tu prefere? Se eu te apresentar os nomes Grêmio e Inter, qual dos dois tu prefere? Cara, e ganha o Grêmio. É notório e público para qualquer pessoa que vive no estado do Rio Grande do Sul que o Grêmio tem uma margem maior de torcedores não participantes do que o Internacional. Eu pude ver isso na decisão do Grêmio na Libertadores da América em 2017. Era um grande cheiro de naftalina no Rio Grande do Sul, porque pessoas que não se envolviam com o Grêmio há anos, apareceram só para torcer naquela decisão. E depois esqueceram o Grêmio novamente. Uma coisa é o torcedor mas como, que mas, lembra da mas marca como é, uma marca que mas ele prefere. Baldasso, outra coisa é o torcedor qual é o teu embasamento? Há 20 anos o Inter coloca mais público no estádio. Há 20 anos o Inter... Isso é torcedor. Qual é o Inter teu coloca mais público no estádio há 20 anos. Qual é o teu embasamento científico para dizer que tinha um cheiro de naftalina do torcedor gremista? De onde é que tu tirou isso? É o meu olfato. Qual é a tua pesquisa? Não, isso não faz... Desculpa eu te dizer, mas isso não faz o mínimo sentido. Não, o que tu tá falando é uma percepção tua, total tua. Tu não pode afirmar isso como uma verdade absoluta. Não posso afirmar. E assim como tu não pode botar o Datafolha como uma verdade absoluta, né? Como não? Mas como não? O Datafolha é um instituto de pesquisa. Não, é uma pesquisa oficial. É uma pesquisa oficial. Vai me desculpar, Baldasso. Entre o teu nariz e o Datafolha, eu confio no Datafolha, me desculpa. Então eu vou te dizer o seguinte, os dados subjetivos, os dados sobre impressão, eles têm que ser considerados em qualquer análise. A minha análise ela é empírica, ela não é científica. Tá respondido. Baldasso, tá respondido. Atenção, Silvio, só um pouquinho. Só um pouquinho, Silvio.
Quando o Baldasso pouquinho é 10 segundos. Ok. O Baldasso disse que ele prefere a análise empírica dele do que a científica. O meu assunto tá encerrado. Eu tô fora do debate. Kleber Grabowska. Terminou, candidato. Tô fora. Kleber Grabowska, o que vale é a minha verdade, ô Kleber? Silvio, acho que tu demorou demais pra atuar como um novo William Bonner, tá? Deixou Pois é, rapaz. Deixei eles falar, avançar nessa bobagem. Lembrei... Diga alguma coisa que se aproveite aí, ô Kleber. Ih, rapaz. O que foi? Travou bem na hora. O Kleber travou? Travou o Kleber bem na hora. Pô, mas o Kleber travou ontem, travou hoje, mas que coisa. Que barbaridade. Vamos lá, será que faltou luz? Eu acho que quando o assunto é controverso, o Clebinho dá uma pausa. Ele voltou. Fala, Aê! Não, tá programado. Eu tava dizendo que o Silvio Benfica demorou demais para atuar como o novo William Bonner e cortar com essa troca de acusações aí sem fundamento. Silvio, eu queria mandar um abraço para dona Maria Odete Brito de Miranda, que hoje está completando 60 anos e julgo que vocês sempre a tiveram no pensamento. Maria Odete Brito de Miranda. Quem é ela, dona Maria Gretchen. Odete? Hã? A Gretchen? A Gretchen tá de aniversário hoje. A Gretchen, ela é mais nova do que eu? É? É? Mas com uma rodagem muito maior. De passaporte carimbado, essa mulher é um espetáculo, A Gretchen é mais nova que o Silvio Benfica e casou menos vezes que o Silvio Benfica, só 16. Para quem não sabe, tem muita Mas parabéns a Gretchen, né? Tem muita símbolo. gente com menos, tem muita gente com menos de 30 anos de idade que assiste isso aqui. Tem muita gente que não sabe disso. A Gretchen foi, na década de 80, o maior símbolo sexual brasileiro. A Gretchen era objeto de sonho de consumo de todo tarado do país. A Gretchen era lindíssima, ela se transformou. O tempo passa, né, gente? Nós também nos transformamos. Mas a Gretchen era lindíssima, cara. Mas ela deve continuar sendo o sonho de consumo de tarados do país. Claro que um tarado já com 80, 90 anos de idade. Ô, Silvio! Mas todo respeito à Gretchen, realmente teve. É um símbolo desse país, digamos assim. Mas nós falamos da Gretchen, falamos em música, hein? Vou testar vocês, mas diz aí, Maicá. Não, a Silvana Brito aqui no Facebook perguntando sobre o Cacalo. Onde anda o Cacalo? O Cacalo, ele tá em casa, né? Tá recluso. Ele tá em casa, mas tá lendo tudo. Então, mas por que nós não botamos o velho para participar pela live? Eu já provoquei aí o Edu, não sei se o Cacalo não quer ou se a gente tem dificuldade técnica para colocar de lá. Eu estou lá, mas eu gostaria dele aqui loqueando um pouquinho. Ô, Júnior B, vê se isso é possível, Júnior B. Silvio, vai ser possível. Conhecendo o Cacalo, né, a gente tem que fazer que nem a gente fez com o Abel. Tem que dar uns 4, 5 programas para ele destilar tudo que está represado. Imagina com que munição que o Cacalo não vem. Mesmo sem futebol. Mas vocês falaram na Gretchen, eu volto a mostrar o livro 101 canções que tocaram o Brasil, de Nelson Motta. Atenção, deixa eu girar aqui. Estou abrindo uma página. Peguei a página, atenção. Essa aqui ninguém sabe. Vou te dizer uma coisa, nem eu sei. Zequete e Elton Medeiros, 1965. É comigo. Isso aqui é para quem gosta de samba, especialmente. Zequete e Elton Medeiros, 1965. Para o Nelson Motta, que é um crítico especializado, esta é uma das 101 canções que tocaram o Brasil. O nome é Mascarada. Júnior Maicá, tu que é o nosso músico do programa. Oi. Silvio, o Zequete foi um cara muito importante no samba, na música brasileira, né? Porque ele foi, depois do movimento da Bossa Nova, que foi a Bossa Nova foi o quê? Foi aquele grupo de jovens filhos de classe média da Zona Sul do Rio, né? Tocando em apartamentos, enfim, aquele estilo baixinho ali para não incomodar o vizinho. E depois, logo em seguida, eles começam a fazer uma busca, alguns, né, não todos, mas começam a fazer uma imersão no samba,
né, no samba do morro, no samba de uma outra classe social, né, que não a deles. E aí surge um espetáculo teatral chamado Opinião, que era o Zequete, né, citado aí, um grande sambista, com a Nara Leão, que depois, quando a Nara Leão sai do Opinião, do espetáculo, a Maria Bethânia vem da Bahia para assumir o lugar dela e junto traz o Caetano, porque o pai dela disse que, ó, tu só vai viajar se o teu irmão for junto, né? E aí o Caetano já coloca uma música no espetáculo, enfim. E o Elton Medeiros, nem vou falar, o Elton Medeiros foi um cara incrível, né? Parceiro do Cartola, enfim, do Paulinho da Viola. E o Zequete... Oi. Tu foste brilhante. Onde? Brilhante contando a história. Agora? Mas tu nesse momento. Okay. Só que tu fez uma manobra diversionista. Eu queria que tu cantasse a música Mascarada. O Baldasso. Aí ele saiu para outro lado porque ele não sabe, ele não conhece a música. É que, Silvio, cantar é difícil. Eu não tenho a voz... Mas tu lembra dessa música? Lembro, cara. Vejo agora esse teu lindo olhar. Era olhar isso. Que eu sonhei. Viu? Era isso. Agora começou a se recuperar o homem. O poeta era eu, as rimas eram compostas na esperança de que tirasse essa máscara que sempre me fez mal. Boa! Mal que findou. É o grande vencedor. Só depois do carnaval. Mas o Zeca Pagodinho fez um CD e um DVD agora recentemente para comemorar os 30 anos de carreira e gravou esse samba também. Maravilhoso. Perfeito. Eu vou pedir agora uma pesquisa para o Datafolha para confirmar se ele é Baldasso o grande vencedor do dia. Ô, Kleber, o que tu achasse da interpretação do Maicá? Meio contida, né? Que nem eu cantando Bossa Nova, que o Fabiano Baldasso disse que eu tava sussurrando a música aqui. Mas eu fui procurar, Silvio. Sim, mas a Bossa Nova era eu assim. Tenho, cantar é uma... Olha, eu vou dizer... A música é uma coisa difícil de se tocar piano, violão, cavaquinho, guitarra, mas são coisas que se aprende. Cantar, tu aprimora o teu cantar, mas geralmente é uma coisa intrínseca, é um dom da pessoa. Eu considero isso, pelo menos. Eu diria que cantar é mover um dom que vem do coração, né? Opa! Olha, o Kleber veio agora. Hoje tem, hein? Nós temos vários já exemplos. outro grande vencedor do dia. Que isso? Mas Silvio, só completando ali, enquanto tu tava falando da música, eu fui procurar a letra e eu vou ser bem sincero, eu não, apesar de todo o sucesso e a importância histórica do Zequete, eu não conheci. Então, o Júnior ele merece mais um ponto ainda, além da belíssima história que contou da vida do Zequete, né? Saber o conteúdo do artista é fundamental. Parabéns. O Zequete... Sobre o cantar... Oi. Sobre o cantar, o Maicá coloca bem. É que são duas coisas. Uma coisa é tu conseguir ser afinado. Qualquer um pode conseguir isso. São técnicas. Outra coisa é tu ter a voz bonita. Não. Cantando é muito difícil. Não, é muito difícil, mas é uma técnica. Tu pode desenvolver a técnica da afinação. Agora, ter a voz bonita é outra coisa. E nós temos vários exemplos. Nós temos vários exemplos na música brasileira de gênios que não tinham necessariamente a voz bonita. O Chico Buarque de Holanda é o maior exemplo de todos. Roberto? Vou te dizer o cara que eu mais amo na música popular brasileira, que era fanho, que era o Belchior. É um cara que eu adoro. O Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho. Não tem uma voz bonita, vai ter um carisma. Não, mas o Zeca, o álcool e o cigarro fizeram bem. Porque a voz dele foi... Não, o Zeca é um grande cantor, ele canta muito bem. Só que a voz dele tá ficando mais bonita, mais charmosa com o tempo. Tá melhorando. E é um movimento. E geralmente é o contrário, né? As pessoas vão esvaindo sua voz por causa do álcool, da noite, enfim. Eu fui ver, Silvio, no show da Alcione ano passado aqui em Porto Alegre, né? E ela já não tem... Pô, vai para Alcione, vai para um show da Alcione, tu quer ver os grandes sucessos. E ela dá uma palhinha, ela já não tem vigor, sustentação, ela faz praticamente o show todo sentado, né? E é bom, né, para o público ver o seu artista em alto nível, né? Eu fiquei decepcionado com o show da Alcione, que é uma das mais espetaculares intérpretes, né, do Brasil, mas que já não tem mais, né, a mesma qualidade, né? Ao contrário da Beth Faria. A Beth Faria, eu não sei se eu estou enganado, Beth Carvalho?
aliás, Bete Faria, Bete Carvalho. Bete Faria, grande lembrança, Bete Faria. que cantava, inclusive, no hospital, né? A Beth terminou fazendo shows deitada, né? Por causa da coluna. Já que vocês estão falando de músico que canta bem, afinado, esse tipo de coisa, me definam, por favor, Pedro Ernesto Denardim cantando. Esse não conseguiu nenhuma das duas cores. Ô, Pedro, tu és testemunha que eu tô te defendendo. Silvio, eu trouxe pra ti aqui, ó. Tá difícil. Ó, Silvio, pra ti dizer que eu não sou teu amigo, ó. Trouxe o meu cavaquinho aqui hoje. Tá, mas só trazer não adianta, né? O problema é cantar. Aliás, esse cavaquinho aqui, eu me exibo com ele. Aí, ele é um... Já que tu vai fazer um programa coisa especial. De samba, é por isso. Pesquisa no Twitter, se alguém queria que tu fizesse um programa de samba, podcast, eu acho, e aí isso. 5 pessoas disseram que estão loucas esperando e tu já enlouqueceu. Não, a adesão foi maior. A adesão foi maior. Foi maior a adesão. Posso garantir. Não foi não foi um Datafolha também, mas foi legal. Na verdade, já estava programado isso tudo, né? Foi só uma maneira de divulgar um podcast que eu vou começar a gravar hoje, né? Junto com o meu parceirão, meu professor de samba, que é o Digo, ali da Vila Farrapos, um grande sambista, sabe tudo de samba, sabe tudo de instrumento, toca, canta, compõe, sabe da história do samba, me ensina muito. E nós vamos fazer um episódio por semana tratando de um grande sambista, né? Vai ser um por semana. E a gente vai começar com o Mussum, porque a gente já tinha combinado de contar a história do Mussum, porque o Mussum foi um grande sambista antes de tudo, né? Antes de ser humorista, antes de ser famoso com os Trapalhões, o Mussum foi um grande sambista, então a gente vai gravar hoje, acho que amanhã tá no ar. Muito bem, e a gente vai acompanhar. Kleber, eu lembrei, de uma coisa aqui, lembrei do Guerrinha contando uma piada para o Chico Anísio. Lembra naquela época que o Chico Anísio, quando vinha a Porto Alegre, ele ia participar do Sala de Redação? Lembra, né? Acho que é o Marco Aurélio que contava essa história, né? Que ele ligava para Porto Alegre e avisava, estou desembarcando tal hora e guarda um lugar para mim no Sala de Redação. E o Sala naquela época era o Rui, o Lauro, o Santana, o Kenny, e eu acho que o Guerrinha estava entrando também, porque o Guerrinha participou disso, e o Cacalo. Acho que era esse o time realmente do Sala de Redação. Aliás, um dia a gente terminou o Esportes ao meio-dia, né? E nós fomos todos para a sala do Departamento de Esportes, o Maicá. Não sei se o Baldasso estava lá, eu acho que o Kleber estava. Todos na sala do Departamento de Esportes. Como eu queria estar nessa reunião, assistindo. Daqui a pouco chega um cara, assim, tímido, né? Se encostou, assim, na parede, coisa e tal, com o filho dele. Quem era o cara? Chico Anísio. E eu acho que foi o Zé Alberto que fez uma sacanagem e chegou para o Chico e disse assim, sim, senhor, o senhor precisa de alguma coisa? O Chico só estava chegando para participar do Sala de Redação. E aí o Guerrinha contou uma piada para o Chico Anísio, do amigo dele que tinha um cavalo no Prado, aqui em Porto Alegre. E o cavalo não era ruim, não ganhava as corridas, esse tipo de coisa. E aí o Guerrinha disse, o amigo do Guerrinha, vou vender, contando para o Chico Anísio, vou vender esse cavalo. E um cara do Rio de Janeiro se interessou pelo cavalo do amigo do Guerrinha e comprou o cavalo. Levou o cavalo para o Rio. E o cavalo lá participava das corridas, mas também não saía bem. Ele fazia fiasco nas corridas. E aí, esse cara que comprou o cavalo resolveu fazer um exame, né? Levou o cavalo no veterinário para fazer o exame e constatou que o cavalo era cego. Era cego o cavalo que o amigo do Guerrinha tinha vendido para ele. E o cara ligou para Porto Alegre, o Guerrinha contando para o Chico Anísio. O cara ligou para Porto Alegre, para o vendedor, né? E disse assim, mas vem cá, cara, tu me vendesse um cavalo cego? E o vendedor disse assim, com a voz do Guerrinha, sim, mas tu queria um cavalo para correr no prado ou para ler jornal? Cara, o Guerrinha contou essa piada pro Chico. A hora que o cara contar a piada pro Chico Anísio, Que responsa! Tem que ter coragem também, né? Mas a piada é boa, a piada é conhecida, mas é boa, né? Foi maravilhosa, cara. Mas contar a piada pro Chico Anísio,
Aliás, esses tempos eu estava vendo no canal o 43, Mas pelo menos, né? Silvio, pelo menos o Guerrinha não é que nem aqueles chatos que chegam pro cara e dizem, conta uma piada aí, né? Acho que tem uma história que eu... Exato, ele fez o contrário. Tava numa festa e tinha um general, um militar lá, o militar começou a encher o saco, conta uma piada. Ele disse, eu conto uma piada se der um tiro de canhão. O Didi também, o Renato Aragão que fala isso, né? Que o pessoal fica bravo comigo, eles me encontram no aeroporto e falam, dá uma cambalhota aí. Aí ele fala, não, ele, pô, mal metido, hein? Esses dias eu tava vendo no canal 43 aí, cara, como é o Viva, né? 43 lá. E tava dando, cara, a recuperação de programas históricos do Chico Anísio, desde o tempo do Chico City, ele interpretando aqueles personagens que ele criou, que foram mais de 200. Vamos fazer o Datafolha, Silvio. Era um gênio. Vamos fazer o Datafolha agora aí. Qual é o personagem que marcou na memória dos personagens do Chico, né? Cada um mais espetacular que o outro. Né? Bozó. Eu gostava... Não, o Bozó que era inclusive igual a Haroldo de Souza, narrador aqui do Rio Grande do Sul, tinha o mesmo estilo e tal. E o Bozó era o cara que ele dava carteirada. Ele era um funcionário de sexta escalão da Rede Globo e que queria entrar em tudo que é lugar com o crachá da Globo. Eu gostava do Pantaleão. Pantaleão mentiroso. Roberto e o programa de entrevista dele era espetacular. Da Júlia. O programa de entrevista do Roberto é o seguinte, porque na época a Marília Gabriela tinha o Cara a Cara, que era o grande programa de entrevista do Brasil. E o programa do Roberto era o Rostro a Rosto. Rostro a Rosto. E o Pantaleão dizendo... Eu adorava esse também. O Pantaleão dizendo que um avião tinha passado em cima do sertão ali, tinha feito a maior confusão. Aí perguntaram como é que ele tinha parado, que alguém tinha descido ali de avião no meio do sertão. E aí perguntaram pro Pantaleão, mas é mentira, como é que tu sabe? Ele, pois eu acabei de ver o avião, deu uma baita freada, olha o cheiro de borracha aqui do freio, do pneu. Não, ele era aquele que ficava numa cadeira, né? Isso, na varanda da casa. Na varanda da casa. E perguntava pra mulher, verdade, Terta? Acho que era esse aí, né? Era mentira, Terta. É mentira, Terta. Verdade. Espetacular. E outra coisa, que era o elenco de apoio do Pantaleão era o Pedro Bó. O Pedro Bó. Daí aí uma pessoa que era meio lesada das ideias, que tinha dificuldade pra pegar. Eu tenho uma tia que chama, quando alguém faz alguma besteira, ela chama de Pedro Bó. Ô, Silvio. Estouramos? Estouramos, não? Duas notícias, tá? A primeira é que confirmada a data de retorno da Premier League, 17 de junho, volta o campeonato inglês. Segundo a Sky Sports aqui, né? Um site... junto com o Carioca, que legal. 17 de junho. Não sei pra quê. Não sei pra quê. O campeonato inglês, 17 de junho. E a segunda é que a gente tá mais que estourado de tempo. Passamos já do limite. Vamos tomar bronca hoje do pessoal da RDC. Então tá, a bronca fica por tua conta aí, tu que é um dos diretores aí do Grupo Bairrista. Ficamos por aqui com o Bairrista FC. Tchau, tchau.